importante é pedir perdão? Pensem na vossa vida, nas vossas experiências. Quão importante é estar verdadeiramente arrependido e pedir perdão? Sem um verdadeiro arrependimento, isto é, com falso arrependimento, pensando de forma oposta, com falso arrependimento, um casamento não subsiste, um relacionamento não subsiste. Relacionamentos entre irmãos e entre amigos não conseguem funcionar. Quão importante é saber pedir perdão e pedi-lo genuinamente. Sabem, o texto hoje nos vai mostrar isso. Nos vai mostrar verdadeiramente aquilo que é arrependimento e aquilo que é um espírito contrito e aproximado daquilo que Deus deseja para cada um de nós. E nós vamos olhar para este capítulo 15, vamos estar a olhar para Saul e para ainda as peripécias na vida deste rei que nos tem mostrado pelo seu antitipo, isto é, ele é exatamente o oposto àquilo que nós esperávamos que ele fosse e o próprio povo de Israel esperava que fosse. E a história de hoje, ela vai começar muitos anos antes daquilo que nós vamos ler. É como aqueles filmes, não sei se já viram aqueles filmes, se gostam de ver aqueles filmes da Múmia e de outros filmes assim mais épicos, onde começa com um episódio lá no Antigo Egito, por exemplo, e de repente mostra aquilo que aconteceu e de repente fazemos em inglês é o fast forward, nós andamos para a frente milhares de anos e depois a cena e o filme vai decorrer milhares de anos daquela primeira cena. E este capítulo acontece também centenas de anos depois daquilo que realmente ele está a falar. Porque lá em Êxodo capítulo 17, estamos a falar de 400 anos antes, nós vemos o povo de Israel saiu do Egito, está a caminhar, ainda não tinha chegado ao Monte Sinai, está a caminhar para o Monte Sinai e no caminho ele começa a ficar cansado, começa a ficar faminto, começam alguns a ficar fracos e encontram um povo, que é o povo amalequita. E esse povo, em vez de ajudar, ele aproveita a fraqueza do povo para os atacar. E é nesse episódio, esse 17, e já lá passámos, nós vemos Moisés com a vara na mão, com os braços levantados, e enquanto Moisés tinha os braços levantados, o povo vencia a batalha contra os amalequitas, e quando Moisés tinha os braços, ou começava a cansar os braços e baixava os braços, o povo de Amaleque vencia, começava a vencer a batalha. E Deus deu nesse dia a vitória contra os amalequitas. Mas ele tomou esse ataque de uma forma muito pessoal. Vejam o que diz em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus diz assim: escreve num livro, deixa isto registado, conta a Josué aquilo que vai acontecer, porque eu vou lutar contra este povo de Amaleque. E Deus quis deixar isto tão claro que Moisés, como sabemos, não entrou na Terra Prometida, e antes de entrar na Terra Prometida, ou antes do povo entrar na Terra Prometida, ele faz um resumo da lei. Deuteronômio é isso mesmo, é um resumo da lei. E quando ele escreve em Deuteronômio, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, diz assim: Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, como feriu a tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças.
Isto foi o que Moisés disse 40 anos depois daquilo acontecer, para relembrar o povo. Quando vocês entrarem, quando vocês tiverem descanso, vocês vão apagar a memória de Amaleque da terra. A questão é, será que o Senhor se esqueceu disto? O povo já passou o tempo dos juízes, o povo já se está a estabelecer, o reinado está-se a estabelecer. Será que o Senhor se esqueceu daquilo que tinha dito, que ia fazer em Êxodo 17, por causa daquilo que aconteceu com os Amalequitas? Este capítulo, andamos para a frente de 400 anos e vamos ver o que aconteceu. Vamos lá então ler o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Diz assim: Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Agora ouve as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os Amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os Amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército, o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: Retirai-vos depressa do meio dos Amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tiveste misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas. Então Saul feriu os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, mas também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. E eles não quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Então Samuel se encontrou com Saul e este lhe disse: Bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: O que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? Saul respondeu: Trouxeram dos Amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto, totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: Fala. Então Samuel prosseguiu: Embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nesta missão e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os Amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Por que não obedeceste ao Senhor, mas lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mau diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, cumpri a tarefa para a qual Ele me enviou. E trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois e despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade e a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor e Ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-o pela barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse:
Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul respondeu: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saul e este adorou o Senhor. Então Samuel disse: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E confiante, Agag foi até ele e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também a tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, Saul foi para casa em Gibeá de Saul, e Samuel nunca mais viu Saul até ao dia da sua morte. Mas teve pena de Saul, e o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Neste capítulo, e é um capítulo ainda relativamente longo, nós vamos ver esta necessidade de arrependimento e o que é e o que não é verdadeiro arrependimento. O que é e o que não é arrependimento. Vamos começar pelos primeiros versículos. Vamos olhar para o povo primeiro dos Amalequitas. Primeiro, este povo dos Amalequitas. Talvez uma das coisas mais arrepiantes e chocantes desta passagem esteja no versículo 3. Versículo 3 diz assim: vai agora, ataca os Amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. É realmente aterrador isto que aqui está. É claro, pelo contexto, que isto não é uma estratégia militar. Não é uma estratégia militar que o povo, que Deus disse a Saul para tomar. Normalmente um exército faz só aquilo que precisa para conquistar a outra nação. Não a dizima completamente. Existem alguns mandamentos no Antigo Testamento com estas ordens. Porquê que isto está a acontecer? Porquê que o Senhor olha para os Amalequitas e diz: destrói tudo? Tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, posses. Destrói tudo. Que tipo de guerra é esta? Tipo de guerra santa. Deus não está a brincar. Deus não está a brincar com este povo. Saul não o toma muito a sério, porque Saul não cumpre à risca isto, e nós já vimos isso, já lemos isso e já lá iremos. Mas Saul não leva muito a sério isso. Ele toma o melhor dos animais, ele toma o rei, mas, no fundo, Deus tinha dado esta ordem de destruir tudo. Tudo o que era referente aos Amalequitas. E vamos ser honestos, isto soa muito estranho hoje. Não vos soa estranho? A mim soa estranho. Ler uma coisa destas, ver uma coisa destas nas notícias soa bastante estranho. Horrível. Como é que nós podemos pensar acerca de mandamentos destes na Escritura? Como é que nós devemos... os céticos e críticos acerca da Escritura dizem: Deus é um Deus horrível por ter feito isto. Deus é um Deus terrível por ter feito isto. Ou alguns dizem: é claro pela Escritura que existe um Deus diferente no Novo Testamento. Existe um Deus do Antigo Testamento e depois existe um Deus do Novo Testamento. E os deuses são diferentes. Existem dois, pelo menos. Será que é isso que está aqui? Será que nós, já lemos a Escritura, vemos que o Deus do Novo Testamento mudou em relação ao Deus do Antigo Testamento? Ou Deus permanece o mesmo em toda a sua Escritura? Permitam-me dizer alguns comentários acerca deste mandamento. Em primeiro lugar, acho que é correto para nós admitirmos que é horrível. É horrível isto. Nós todos suspeitamos, nós todos ficamos horrorizados quando outra nação quer destruir totalmente uma outra nação. Uma nação quer destruir totalmente outra nação. Quer cometer genocídio. Todos nós ficamos horrorizados com isso. Mas este mandamento tem dois braços, se pudermos dizer assim. O primeiro deles é que no Antigo Testamento nós vemos que a nação de Israel era muitas vezes confundida com o povo de Israel. Aliás, era o povo de Israel. E hoje, nenhuma nação tem a prerrogativa de ser povo de Deus nesse sentido. O povo de Deus não se circunscreve a uma nação. Nós mesmo, o povo de Israel que hoje está em guerra e que olhamos para ele, não é o povo de Deus.
Não é o povo de Deus no sentido de que hoje, a esta hora, provavelmente há um israelita a morrer. Morrer de causas naturais, morrer de ataque ao coração, morrer de o que for. E se ele não se arrependeu, ele não estará no céu. Se ele não crer em Jesus Cristo, ele não estará no céu. Há um só caminho para o céu. E o caminho não é nascer israelita. O caminho é nascer, ter um novo nascimento através do seu Filho Jesus Cristo. Mas quando olhamos para este povo de Israel, nós vemos que ele era o povo de Deus e ele era chamado, tinha a prerrogativa de ser a nação do Senhor lá desde Abraão, e olhamos para outras passagens como Êxodo 19, Êxodo 20, esta é a nação que eu escolhi para proclamar, para anunciar. Este era o povo de Deus, e por isso o Senhor muitas vezes ele agia e os mandamentos que dava eram no sentido de proteger o seu nome e o seu povo para proclamar às nações quem Deus era, a santidade e o amor de Deus e tudo mais. Então este é o primeiro braço deste mandamento. Mas o segundo, e talvez mais importante, é que este é uma imagem para nós. Este mandamento é uma imagem para nós. Uma imagem do juízo de Deus contra o mal. O juízo de Deus contra o mal. Isto é o que Deus faz. Deus está a trazer juízo sobre os amalequitas. E nós vemos isso em versículos. Vejam o versículo 2. Diz: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Castigarei os amalequitas. Deus não disse: olha, sai por aí e castiga um povo qualquer. Sai por aí, comete e mata homens, mulheres, crianças e tudo mais, todas as posses e animais de um povo qualquer. Ele está a dirigir o seu castigo especificamente para os amalequitas, por aquilo que eles fizeram. Quando nós andamos para a frente no versículo 18, nós lemos que o Senhor diz, ou Samuel diz: e o Senhor te enviou nesta missão e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Então é estes pecadores, estes amalequitas. O Senhor está a trazer juízo sobre os amalequitas. E no versículo 33 nós lemos que Samuel disse: assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também a tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. O rei Agag veio ter com Samuel e vinha confiante. Já passou a amargura de morte, já passou tudo, o meu pecado já se foi. Mas Samuel está comprometido com aquilo que Deus disse, de trazer castigo aos amalequitas, de trazer castigo a este homem. Este homem era um homem culpado, que tinha deixado mulheres sem filhos. Os amalequitas continuavam a pilhar, os amalequitas continuavam a matar, os amalequitas continuavam a ser traiçoeiros, e o Senhor traz juízo sobre este povo, sobre os amalequitas. Portanto, ao lermos esta passagem em Samuel 15, particularmente o versículo 3, particularmente esta primeira parte, nós podemos ou desconsiderar totalmente ou ficar demasiado chocados. Mas aquilo que nos deve trazer é uma reflexão na santidade de Deus e que o Senhor traz sempre juízo ao pecado. Sempre. O Senhor traz sempre juízo. Muitas vezes nós não nos iramos com o pecado e com a injustiça como Deus faz. Nós não somos santos como Deus é, e por isso muitas vezes estes pecados nós passamos panos limpos sobre o pecado, o nosso e o dos outros. Mas o Senhor não. O Senhor não. Isto é um aviso para nós, porque o que o Senhor está a fazer em Samuel 15, o Senhor fará também à humanidade no fim dos tempos. O Senhor não deixará nada por ser pago. Existirá um dia em que Deus trará e fará juízo sobre todo o homem, sobre toda a mulher, sobre toda a criança. O Senhor fará juízo sobre todas as coisas cometidas debaixo do céu. Tu e eu, nesta sala, somos culpados pelo nosso pecado. E não estamos fora disto. Todos nós somos culpados do nosso pecado. E todos nós temos juízo sobre a nossa cabeça. Ou nascemos com juízo sobre a nossa cabeça. E, portanto, há um caminho a percorrer para que o juízo não caia sobre a nossa cabeça. Há um caminho de arrependimento e de perdão. Foi aquilo que nós começámos por dizer. Será que nós conseguimos perceber a paciência de Deus neste mandamento terrível? Percebam quantos anos passaram para que os amalequitas fossem destruídos?
Nós dissemos 400 anos. 400 anos. Desde que o Senhor lá em Êxodo 17 diz assim: eu destruirei estes amalequitas por aquilo que eles fizeram. E passaram 400 anos que eles tiveram a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de pedir perdão ao Senhor, da mesma forma como Deus disse a Jonas: vai até Nínive e diz ao povo de Nínive. O que é que o povo de Nínive fez? Arrependeu-se. Arrependeu-se genuinamente, pediu misericórdia ao Senhor e o Senhor agiu em misericórdia para com o povo de Nínive. 400 anos que os amalequitas tiveram a oportunidade de fazer isso. Deus foi paciente, cidade após cidade a ser pilhada, homens a violarem mulheres, filhos a serem raptados, pessoas a serem mortas. E 400 anos neste ciclo sem fim de aproveitamento de fraquezas dos outros. 400 anos depois, o Senhor diz: chega, chegou a hora de trazer juízo sobre este povo. Será que nós conseguimos ver a paciência de Deus, apesar do juízo? Aliás, vamos olhar para nós. Será que nós conseguimos ver o quão Deus é paciente connosco, contigo? Pensa quantas vezes quantas vezes de várias maneiras nós ofendemos a Deus, nós fizemos coisas que não devemos fazer, nós entramos por um caminho que não é o correto e o Senhor pacientemente tem dirigido os nossos passos para a sua vontade, para ouvir aquilo que Ele quer de nós. Será que nós nos temos arrependido? Pensem nas vantagens, nas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Aliás, o facto de nós estarmos aqui hoje, neste momento, a ouvir um desafio ao arrependimento, é mais paciência de Deus sobre nós. Mais paciência de Deus pelo nosso pecado, porque durante esta semana nós fomos infiéis ao Senhor. Quão paciente é Deus para mais um domingo Ele nos dar a oportunidade de dizer assim: arrepende do teu pecado, arrepende do teu pecado. Quão misericordioso é. Portanto, deixem-me perguntar: estás reconciliado com Deus, ou o juízo de Deus está sobre a tua cabeça ainda? Se não estás reconciliado com Deus, existem boas notícias. Boas notícias. E as boas notícias é que Deus é tão paciente, tão misericordioso para connosco e para contigo, que enviou Jesus Cristo para vir a este mundo. Esse Jesus que veio, tomou a forma humana, e nós celebramos isso ainda agora, no Natal. Tomou a forma humana e cresceu de uma forma com as mesmas dificuldades que nós, com os mesmos problemas que nós, mas contudo nunca pecou. Fez a vontade plena e perfeita do Pai. Aquele que era completamente Deus, mas também era completamente humano. Era plenamente Deus, mas também era plenamente humano. Que sentiu fome, que sentiu fraqueza, que sentiu as tentações, que sentiu tudo isso. Mas decidiu permanecer firme e nunca pecar. E poderia ter ido, e nós lemos há pouco, ele poderia ter ido gozar da sua obediência perfeita. Mas não. Foi até aquele jardim e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu preciso de cumprir esta tarefa. Mas se for possível, passa de mim este cálice, que eu sei que é amarguroso. Eu sei que este juízo que vai cair sobre mim, que eu não mereço. Mas este juízo é um juízo terrível. Mas ele decidiu permanecer firme, foi até à cruz, morreu. E quando está na cruz, este juízo, este julgamento, este castigo, cai sobre Jesus, para que Ele pudesse pagar sobre o pecado, ou pagar pelo pecado do seu povo, para que todo aquele que se arrepende e crê em Jesus pudesse escapar do juízo. Este juízo que era e que caiu sobre os amalequitas, é um aviso que vai cair sobre todo aquele que não se arrepender e crer. Todo aquele que não se arrepender e crer, um dia sofrerá o juízo, o julgamento, o castigo que os amalequitas sofreram. Esta é uma imagem de um juízo maior. Então este é o primeiro ponto. A primeira noção que nós percebemos é um povo que não se arrepende. 400 anos de oportunidade para arrepender, e ele escolheu não se arrepender. O que é que aconteceu? O castigo caiu sobre este povo. Então vamos olhar agora para Saul. Saul,
que é uma imagem de um homem que vê este castigo a cair, de um povo que não se arrepende, e podia tomar isso para si e perceber que se deveria arrepender verdadeiramente, mas escolhe não se arrepender verdadeiramente. Escolhe fazer uma coisa à sua maneira. Então, a partir do versículo 4, nós vemos o pecado de Saul. A partir do versículo 4, nós vemos aquilo que realmente, se Saul está a cumprir a regra. O que é que acontece com Saul? Saul recebe o mandamento e obedece. Mas obedece outra vez, parcialmente. Já tinha feito isso antes e volta a fazer agora. Ele obedece parcialmente. Ele escolhe obedecer. Ele vai, ele luta contra os amalequitas, extermina quase o povo todo, mas escolhe ficar com o melhor. Aliás, ele diz lá, no versículo 9, que entretanto Saul e o povo pouparam a Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então, na visão de Saul, esta era a coisa mais razoável a fazer. Porquê? Porque o Senhor mandou exterminar, mas estamos a exterminar coisas boas. Quer dizer, vamos aproveitá-las, vamos obedecer, porque no fundo nós estamos a castigar o povo, mas o Senhor se calhar não está bem a perceber o que é que está aqui, a oportunidade que está aqui à nossa frente. Então vamos poupar o rei, que era um hábito da altura, era um hábito... de alguma forma, as boas práticas da guerra faziam com que isso acontecesse. Nós vemos isso com os povos conquistadores de Israel e de Judá. Nós vemos isso quando os reis são levados em cativeiro. Porquê? Porque amanhã posso ser eu, o rei, a ser levado, ou posso ser eu, o povo, posso ser este povo a ser vencido, e eu ao menos tenho a oportunidade de não morrer na hora, mas ser levado. É isso que Saul faz. Poupa o rei Agag e poupa, de alguma forma, o melhor que lhe aparece. Ele obedece parcialmente. Então o Senhor olha para isto, versículo 10, percebe o que está a acontecer e fala com Samuel. E diz, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Samuel ouve isto, lamenta isto, chora isto. No dia a seguir vai ter com Saul, confrontar Saul, versículo 13. E diz o versículo 13. Quando Samuel se encontra com Saul, o que é que Saul lhe diz? Samuel, bendito, que cara bonita por esta manhã. Tão bom ver-te. Samuel, eu cumpri exatamente aquilo que o Senhor disse. Saul estava-se a sentir bem consigo próprio. Aliás, vemos no versículo 12, creio que é 12, diz que ele levantou uma coluna para si mesmo. Versículo 12. Ou, versículo 15, ele já estava a pensar oferecer holocaustos ao Senhor. Ele estava-se a sentir bem consigo mesmo. Samuel, bendito seja o Senhor, eu cumpri escrupulosamente aquilo que o Senhor disse. A pergunta é, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha dito? Pois tem esta resposta fantástica de Samuel. Uma certa ironia de Samuel. Samuel está em frente a Saul, a ouvir as palavras de Saul, a dizer que ele tinha cumprido tudo, e Samuel diz assim, mas espera lá, eu estou a ouvir umas ovelhas a balir. O que é isto? Aliás, estou a ouvir umas vacas a mugir. O que é isto, Samuel? Que som é este que eu ouço? Saul, que som é este que eu ouço aqui à minha volta? Então Saul, confrontado com isto que é o pecado, ele começa a arranjar algumas desculpas. Começa a ouvir, ou começa a mostrar que, na verdade, isto foi feito, mas existem algumas razões para isto acontecer. E o castigo de Deus para ele é claro e é difícil. Samuel disse, já lemos, aliás, Deus disse no versículo 11, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Já no versículo 23 e 26, lemos que Deus rejeitou o Saul como rei. Até lemos aquela parte meia estranha, meia ilustração, quando Samuel está a ir embora e Saul agarra o seu manto, rasga, e Samuel vira-se para trás e diz, isto é o que aconteceu com o teu reino. O Senhor rasgou-te do reino. E termina outra vez com o versículo 35 a dizer que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Agora, o versículo 29 diz, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende.
Na mesma passagem, nós lemos que o Senhor se arrepende de ter posto Saúl como rei, no início e no fim, não é? No versículo 11, no versículo 35. E no versículo 29 diz que o Senhor não se arrepende. Em que é que ficamos? O Senhor arrepende-se ou o Senhor não se arrepende? Porque é que está no mesmo capítulo? Não estamos a falar do mesmo livro, não estamos sequer a falar em partes do mesmo testamento, estamos a falar do mesmo capítulo. O mesmo autor a escrever as coisas diz assim: o Senhor se arrependeu de ter colocado Saúl como rei, e depois diz: o glorioso Israel não mente, não se arrepende, não é homem para que se arrependa. Porquê é que isto acontece? Creio que nós podemos perceber as duas coisas em conjunto. Em primeiro lugar, Deus não se arrepende. Acho que podemos concordar que Deus é perfeito. Porquê é que eu me arrependo a maior parte das vezes? Arrependo-me porque tenho pecado, com medo de pecado, e arrependo-me. Arrependo-me muitas vezes de ter feito coisas por não ter as informações todas. Nós tomámos uma decisão, um caminho, mas não tínhamos as informações todas à nossa volta, e por isso arrependemos de seguir este caminho. Podíamos ter seguido o outro, mas Deus não é assim. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus tem todo o poder. Então Deus, por isso Ele diz, Deus não é homem para que se arrependa, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é perfeito em todas as intenções, o Senhor não tem qualquer pecado, e por isso o Senhor não se arrepende nesse sentido, como eu me arrependo. Vez após vez que arrependo porque sou ignorante, porque sou tolo, porque não consigo perceber bem, porque tenho pecado, e o Senhor não se arrepende dessa forma. Ainda assim, o Senhor arrepende-se de ter colocado Saúl como rei, e é repetido mais do que uma vez. Os arrependimentos de Deus não são como os nossos arrependimentos. E o que nós temos que perceber no versículo 11, no versículo 35, quando fala disso, é que o arrependimento de Deus é um arrependimento numa linguagem, é uma palavra estranha, mas é uma linguagem antropomórfica. Isto é alguma coisa que o homem tem. Antropos é de homem, e mórfica é de forma. É alguma coisa que o homem tem e é atribuída a Deus para que nós percebamos como Deus se está a sentir. E quando Deus olha para Saúl e vê o quão mau ele tem sido e aquilo que tem resultado, ele arrepende-se, não no sentido que eu fui ignorante, devia ter escolhido outro, mas é um arrependimento de lamento. Está a lamentar. E vemos isso na imagem de Samuel claramente. Mas ele está a lamentar. Ele olha para Saúl e diz: eu lamento imenso a tua vida. Lamento imenso a tua jornada. Lamento imenso o teu reinado. E vemos isso com Samuel. Samuel, no versículo, quando diz que Deus se arrependeu, versículo 11, diz que Samuel ficou indignado. Lamentou a noite toda. Vemos aqui uma comparação entre aquilo que se passou com Deus, se está a passar com Deus, e aquilo que se está a passar com Samuel. Está a lamentar o pecado deste homem. E no versículo 35, quando diz novamente que Deus se arrepende de ter colocado Saúl como rei, vemos novamente a atitude de Samuel. E a atitude de Samuel é o quê? Nunca mais viu Saúl até o dia da sua morte, e teve pena dele. Teve pena, lamentou o reinado de Saúl. Sabem, apesar de Deus, ele ser todo poderoso e todo omnisciente, ele não é emocionalmente distante. Ele fica triste com o nosso pecado, lamenta o nosso pecado. O nosso pecado nunca é agradável ao Senhor. E por isso acontece com Saúl. O nosso pecado merece castigo, o nosso pecado merece juízo, mas mesmo o juízo e o castigo que o Senhor traz, o Senhor não o traz de uma forma distante de nós. Em Hebreus diz que o Senhor corrige os seus filhos, é castigo, porque os ama. Ele, porque os ama, corrige-os para que eles possam seguir o caminho. Mas o castigo que Ele traz sobre o pecado, e o castigo que Ele traz sobre todo o pecado, é um castigo de lamento. É um castigo que lamenta o pecado que nós temos. O pecado de Saúl. O que é que Saúl então faz? Mediante todo este pecado e este arrependimento e este lamento, Saúl então começa a arranjar desculpas para o seu próprio pecado.
É isso que nós vemos no resto do capítulo. Desculpas, o arrependimento parcial de Saul e aquilo que o Senhor realmente deseja de nós. Saul começa então a arranjar desculpas. Versículo 15, o que é que ele faz? Versículo 15, quando Samuel o confronta com aquilo que se passa, o barulho que está à volta, Saul responde: trouxeram dos amalequitas porque o exército guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto totalmente. Quem é que trouxe as ovelhas e os bois e o melhor? Foi o exército que trouxe. Ele começa a culpar os outros do seu próprio pecado. No versículo 18, quando o Samuel confronta Saul, e o versículo 19, porque é que não obedeceste ao Senhor? Saul responde: não, eu obedeci. Eu obedeci ao Senhor, cumpri a tarefa. Então ele começa a mostrar que tinha feito algumas coisas. Parcialmente isso devia valer para alguma coisa. Mas no versículo seguinte ele voltou a culpar. Mas o exército tomou ovelhas e bois de despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus. Eu pergunto-me se nós nos vemos aqui. Temos falado sobre o pecado de Saul e vamos deixar isso bem claro. Todos nós pecamos aqui. Todos nós. Todos nós falhamos, todos nós não acertamos no alvo, todos nós não fazemos tudo aquilo que o Senhor quer, todos nós temos juízo sobre a nossa cabeça, ou nascemos pelo menos com juízo sobre a nossa cabeça, todos nós necessitamos de perdão, de misericórdia por causa do nosso pecado. A pergunta não é se nós pecamos. João diz que se nós dizemos que não pecamos, somos mentirosos. A pergunta é, o que é que nós, ou de que forma nós lidamos com o nosso pecado? De que forma lidamos com o nosso pecado? Quantos de nós se revêem nisto? Quando somos confrontados pelo nosso pecado, seja pelos nossos pais, seja pelo nosso marido, seja pela nossa esposa, seja pelos nossos irmãos, quando somos confrontados com o nosso pecado, de que forma nós reagimos? Talvez sejamos como Saul. Culpemos os outros. O exército trouxe os animais, trouxe o melhor do despojo. Foi o exército que fez. Depois passamos para uma justificação. Eu ao menos ainda fiz alguma coisa. Se tivesse parado era pior. E depois voltamos a culpar outros. Isso foi a culpa dos outros. Nós podemos dizer assim: Deus disse-me para amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, mas eu ao menos trago comida para casa. Posso não amar, mas eu trago comida para casa, coloco comida na mesa. Isso deve valer alguma coisa. Ou nós podemos dizer: Deus disse-me para obedecer aos meus pais, honrar o pai e a mãe, mas eu não o faço. Mas ao menos eu não sou como os outros. Não faço as asneiras com os outros. Não me meto em problemas como os outros. Isso deve valer para alguma coisa. Deus disse-me para trabalhar de uma forma diligente. Mas eu ao menos não faço isso, mas ao menos eu não sou como os outros trabalhadores, que são piores do que eu. Ou se soubessem o patrão que eu tenho. Por aí adiante. Será que nós somos como Saul e arranjamos desculpas para desculpabilizar, para cumprir com o nosso pecado? Mas Saul percebe que isso não dá grande resultado com Samuel. Eu imagino a cara de Samuel ao ouvir estas desculpas todas. Estava bastante irado com ele. Percebe que não há volta a dar. Então ele arranja outra estratégia. Versículo 24 e 25 diz assim: Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Quando Samuel continua a pressionar, Saul percebe que não existe volta a dar, a não ser pedir perdão. E ele usa as palavras certas. Ele diz: pequei, transgredi a ordem do Senhor, temi o povo, perdoa o meu pecado. Saul usa exatamente as palavras que deveria usar. Só que pelo desenrolar do texto, nós percebemos que não é um arrependimento genuíno. Primeiro porque Samuel não lhe oferece o perdão e a misericórdia. Ele consegue identificar logo que ele não está a ser sincero no seu pedido de arrependimento. Ou pedido de perdão. E também porque vemos logo a seguir, quando Samuel se vira para sair, Saul agarra-o pela capa e rasga-lhe a capa. Samuel diz-lhe aquilo que já falámos. E versículo 30, lemos que ele volta a dizer: pequei,
mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Saul estava preocupado com uma coisa e uma coisa só: aparências. Aparências. E isto é aquilo que mina o nosso arrependimento. Quantas vezes nós pecamos, mas estamos mais preocupados com as consequências e com as aparências do que com um genuíno arrependimento? Acontece lá qualquer coisa em casa e nós dizemos assim: perdoa-me. Nós não estamos preocupados com o relacionamento entre marido e mulher, nós estamos preocupados com que os outros se apercebam que não existem problemas em casa. Nós estamos preocupados com as aparências, com o controle de danos. Nós estamos preocupados com as consequências. E era isso que Saul estava preocupado. Saul estava preocupado com o que os anciãos iam pensar. Se ele aparecesse lá sem Samuel, iriam perceber que havia problemas. Iriam perceber que ele tinha tido problemas com o profeta de Deus e o mensageiro de Deus. E o verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que, apesar das consequências, ele lamenta o pecado e quer ver o pecado resolvido. Que a sua reputação, mesmo que isso signifique que outros percebam que existe pecado na sua própria vida, ele genuinamente confessa o seu pecado, que é coisa que Saul não está disposto a fazer. Saul não está disposto a confessar o seu pecado. Saul não está disposto a perceber que os outros vejam que há alguma coisa de errado. Quantas vezes nós não nos preocupamos mais com as consequências do que com o pecado em si? Qual foi aquele pecado que tu confessaste e que ninguém sabia dele? Aí tu verás se é genuíno arrependimento. Ou esperaste que outros percebam para confessar o pecado? Percebem? Já alguma vez confessaram algum pecado a alguém que devido, não é? Que ninguém sabia mais? Nem sequer suspeitava? Nós confessamos esse pecado porque precisamos de obter perdão, precisamos de restabelecer um relacionamento e não estamos preocupados com a nossa própria reputação. Isso é genuíno arrependimento. Isso é genuíno arrependimento. É um arrependimento que se preocupa com o peso e o lamento do pecado e não com a sua própria reputação. O que é que Saul deveria ter feito? Deveria ter feito aquilo que fez o filho pródigo. Voltado para casa e dizer: pai, eu lamento tudo aquilo. Eu lamento e peço misericórdia e perdão. Ou como um cobrador de impostos, lá no final, lá no fundo da sinagoga, a bater com o peito e a dizer, no peito, e a dizer: tem misericórdia de mim, pecador. É isso que nós devemos fazer. Quando confrontados com o nosso pecado, não tragamos desculpas, não tentemos desculpabilizar o nosso pecado. Quando confrontados com o nosso pecado, não tentemos esconder, não tentemos proteger, confessemos o nosso pecado e levemo-lo a Deus em genuíno arrependimento. E termino com talvez o versículo mais conhecido deste capítulo, que é o versículo 22, e talvez é a conclusão, aliás, o versículo 20, que é a conclusão, 22, desculpem, é a conclusão de Samuel de tudo isto que está a acontecer. O que é que diz? Versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Saul estava a tentar manipular Deus. Saul estava a tentar mexer, a tentar agradar a Deus da sua própria forma. Então ele arranja uns carneiros, uns bois e diz: eu vou oferecer isto ao Senhor e eu não obedeci completamente, mas pelo menos eu ofereci sacrifícios. Eu não fiz aquilo que o Senhor disse, mas pelo menos eu consegui fazer alguma coisa e fazer sacrifícios. E Samuel diz assim: olha, tu achas que o que agrada ao Senhor é carne queimada? Achas mesmo que o que agrada ao Senhor é sangue assim derramado? O Senhor agrada-se da obediência. O Senhor olha para o teu coração. O Senhor percebe o teu coração. E esta é uma lição muito importante para nos despedirmos daqui hoje. Saul está a brincar com Deus. Saul está a dizer: eu não vou obedecer, mas vou fazer sacrifícios. Eu não vou fazer como Deus quer, mas vou fazer como eu quero. Isto é muito importante, porque muitos de nós
fazemos isso. Dizemos que queremos ser cristãos, mas cristãos à nossa maneira. Não obedecer a Deus como Ele pede que seja obedecido, mas obedecemos à nossa maneira. Não fazemos tudo, mas fazemos parte. Não queremos fazer tudo, mas o nosso coração está distante, mas pelo menos externamente nós parecemos cristãos. Usamos a religião como Saul fez. Nós vimos à igreja, nós estamos presentes aos domingos, nós cantamos músicas, nós damos dinheiro, nós fazemos tanta coisa e, apesar de importante, nada disso importa. Apesar de importante, não é isso o que mais importa. Não são os sacrifícios que o Senhor se agrada. É de um coração contrito e arrependido. É de um coração que está alinhado com a vontade de Deus. A obediência é melhor do que sacrificar. Não é a gordura que importa, é o coração que importa. O que realmente agrada a Deus é um coração sintonizado na obediência à palavra de Deus. Um coração que se reconhece a autoridade de Deus e se submete à autoridade de Deus. A obediência a Deus em resposta ao seu amor, à sua bondade e à sua misericórdia. Deixem-me terminar com uma ilustração adaptada, naturalmente, de John Piper. Ele usa várias vezes, já ouvi algumas vezes esta ilustração. Imaginem o seguinte: é aniversário do vosso casamento. Não é? Aniversário, quem é o próximo a fazer aniversário de casamento aqui? Quem é que faz? Acho que é... Pois, eu acho que é a Isabel. Quantos anos são? Isabel e o Carlos? 36 anos. 36 anos. 36 anos de casados. Imaginem que o Carlos chega lá a casa... É em janeiro, não é? Agora em janeiro. Imaginem que o Carlos chega lá a casa, agora não, quando fizerem anos de casados, ele chega com um ramo de flores, não é? Chega à porta, depois do trabalho, abre a porta e a expectativa é grande, fazem 36 anos de casados, e o Carlos diz à Isabel assim: bem, dá cá um beijinho, que eu acho que é suposto hoje dar-te um beijo, dá um beijinho. Olha, encontrei estas rosas, achei apropriado, é uma ocasião especial, 36 anos de casado, uma ocasião especial, achei apropriado, acho que faz parte da relação social um marido entregar umas florzinhas à esposa, toma lá umas flores. Olha, e eu comprei-lhe aqui qualquer coisita para comer, também foi assim uma coisa muito cara, porque não fazemos 40 anos, fazemos só 36, mas comprei aqui uma coisita para nós comermos, portanto vamos comer, acho que é apropriado, hoje não fazes comida, hoje nós comemos. Parece que o Carlos fez a lista toda, cumpriu a lista toda, não foi? Ele deu um beijinho à esposa, deu umas flores à esposa, deu o jantar à esposa, portanto, cumpriu tudo aquilo que deveria fazer. Só que nós percebemos a distância entre cumprir algo e ter o coração em algo. Porque seria diferente fazer as coisas de uma forma genuína, de uma forma que procurasse agradar. Ter o coração alinhado com isso. Sabem o que Saul estava a tentar fazer? Era cumprir as coisas. Eu vou adorar, eu vou sacrificar, vou fazer tudo isto, mas o meu coração, eu quero-o afastado. Quero alinhado com aquilo que é a minha vontade. Sabem, o que Deus pede de nós é que nós alinhemos o coração com Ele. O verdadeiro arrependimento, e começámos por dizer isso, quão importante é o arrependimento e quão importante é o perdão. É imensamente importante. Mas esse arrependimento e perdão precisa ser genuíno. E um arrependimento genuíno é aquele arrependimento que tem o coração alinhado. Não distante, alinhado. É aquele que não se preocupa com as aparências, como Saul estava preocupado. É aquele que diz: eu me entrego totalmente. Eu entrego-me totalmente a Ti. E não quero saber de tudo aquilo que são as aparências. Eu não quero saber de mais nada a não ser da gravidade do meu pecado. Perdoa-me, Senhor. Era isso que os amalequitas deviam ter feito? Perdoa-me, Senhor. Era isso que Saul deveria ter feito? Perdoa-me, Senhor. É isso que nós devemos fazer. Perdoa-me, Senhor. Verdadeiro arrependimento. É isso que agrada ao Senhor. Nosso coração alinhado e obediente à Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.